Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Você que ainda não é inscrito no canal, não nos conhece, se inscreva agora. Clique no botãozinho se inscrever, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, pois eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra que não é nossa, mas é de Deus. Amém? Nós estamos terminando de estudar o livro de Gênesis e as pessoas envolvidas, os protagonistas da história nesse momento é a família de Jacó, é a família de Israel. Conforme nós vimos na última aula, o faraó, ele exaltou José de escravo para governador do Egito. Isso era um propósito de Deus e provavelmente José, ele não tinha noção de que isso ia acontecer da forma como aconteceu. Os primeiros 7 anos de fartura haviam se acabado. Agora estava começando os primeiros 7 anos de fome. E o único lugar em toda a terra que havia provisão, que havia comida, alimento, era no Egito. E para que as pessoas pudessem comprar comida, elas tinham que procurar José. Ou seja, as pessoas tinham que comprar comida na mão de José. Imaginem, o ex-escravo era o salvador das pessoas daquela época, no sentido de alimentá-las para que não morressem de fome. O ex-escravo que vivera 13 anos como um desconhecido do faraó, agora havia sido levantado ao posto mais alto do Egito, estando sua autoridade apenas submissa ao próprio faraó. Deus faz isso. Deus honra, Deus dá graça aos humildes. Deus levanta os humilhados que confiam no seu nome. Deus muda o estado, Deus muda a história e Ele faz isso por amor, por graça, por misericórdia. Nós não temos nenhum mérito nisso, nós não temos como reivindicar nenhuma prerrogativa diante de Deus por causa do bem que Ele nos faz. Não, é puramente graça, é puramente bondade, puramente amor. Os irmãos de José foram comprar comida no Egito. E quando chegaram até José, eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Porém, José não quis se revelar de início. Antes, José inclusive os tratou com uma certa dureza, os chamando de espiões. Vocês são espiões, vocês estão aqui para espionar a terra do Egito. E eles responderam: não, meu senhor, nós não estamos aqui para ser espiões, nós estamos aqui para comprar comida para nossa família, para nosso pai. Nós temos um pai que ficou na nossa terra, nós temos um irmão mais novo. E eles foram falando tudo. E aí José, mantendo aquela pose de durão, tudo era um propósito. Ele disse assim: tá, então eu quero o seguinte, quero fazer uma prova disso aí que vocês estão dizendo. Um de vocês ficará preso aqui no Egito e todos vocês poderão voltar. E vocês me trarão o filho mais novo que vocês disseram que tem, para eu conferir a sua narrativa, se é verdadeira ou falsa. Ou caso contrário, eu terei certeza que vocês são espiões mesmos. E nesse caso, o irmão que ficou preso foi Simeão, e os demais retornaram para Canaã. Interessante que do ponto onde José estava até o local onde Jacó estava acampado, era uma caminhada de mais ou menos 30 dias de caravana, uma distância de aproximadamente 425 quilômetros. Mas enfim, e eles foram embora. Chegaram lá, contaram tudo para Jacó o que aconteceu. Mas Jacó ficou consternado, ficou triste. Falaram: o que vocês fizeram? Deixaram Simeão lá, já perdi José, e agora como é que fica? Não, pai, não é só isso não. Ele perguntou sobre a nossa família, a gente foi falando e tal, e agora ele quer também Benjamim, porque senão ele não vai soltar Simeão e o negócio complicou. E aí Jacó ficou muito triste com toda aquela situação, mas lembrem-se, tudo isso era um propósito. Deus iria unir essa família novamente e iria operar um grande livramento de salvação para todos eles. Ocorreu que quando eles estavam voltando para Canaã, ao abrir as bolsas de alimento que eles compraram com José, eles notaram que o dinheiro deles estava todo ali devolvido. Eles não entenderam nada, eles falaram: meu Deus, o que está acontecendo? E aí eles contaram para o pai deles: olha pai, o dinheiro voltou com a gente não entendeu nada, a gente está preocupado.
E Jacó também ficou preocupado com toda aquela situação, mas enfim, eles chegaram, se estabeleceram, foram usando o alimento, foram comendo, e o alimento acabou novamente. E aí Jacó olhou para eles e disse: olha, vocês agora têm que voltar lá naquele homem lá no Egito e comprar mais comida para nós. E aí Rúben, o mais velho, disse assim: pai, olha, você está lembrado o que ele havia falado? É para a gente levar Benjamim, pai. Se a gente não levar Benjamim, ele não vai soltar Simeão e o negócio vai complicar para o nosso lado. E Jacó falou: não vou deixar levar meu filho mais novo, não vou. E Rúben fala: não, pai, você pode matar os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Vê se pode, que precipitação, que doideira, né? Olha a cabeça do primogênito, Rúben, a maneira como ele resolvia os conflitos, os problemas. Mas Jacó não consentiu com aquilo. Jacó não queria saber de morte na família. Tem gente que para resolver o problema procura a morte, mas a solução não está na morte, a solução está na vida. Foi quando Judá, então, ele tomou a palavra, ele disse: pai, eu levo ele, pai, confia em mim, eu vou levá-lo e vou trazê-lo, pai. E Jacó ouviu aquilo, o apelo foi diferente, a intercessão foi diferente, e Jacó disse: bom, se eu perder todos os meus filhos, vou fazer o quê? Eu perderei todos os meus filhos. Como diz assim, se essa é a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, nele confiarei. Podem ir. E eles foram. Quando chegaram ao Egito, José os recebeu e viu que Benjamim estava com ele. Aí José conviveu com eles ali, almoçou, todo mundo se alimentou. Benjamim recebeu uma porção bem maior, lógico, foi de propósito, porque José quis dar uma porção maior para o seu irmão. Mas passava algum tempinho, José se ausentava de todos eles e ia para um canto chorar, porque José amava os seus irmãos. O que eles fizeram com ele foi uma grande traição, uma grande covardia, um mal terrível, mas ele perdoou os seus irmãos. Ele não guardou mágoa no coração. E isso é muito importante para nós. A mágoa, ela tem o poder de nos corroer, de nos destruir, de acabar com a gente. Mas quando a gente escolhe perdoar, quando a gente escolhe amar, o amor ele cura, o amor ele restaura os relacionamentos. O amor, ele restaura a amizade. Ainda que pessoas te fizeram o mal, te ofenderam, te traíram, te machucaram, quando você consegue liberar o perdão, você consegue receber a cura de Deus. E, inclusive, Deus te usa como um instrumento para salvar outras pessoas através da palavra dele que sai de você, instrumento de Deus. E foi o que aconteceu com José. E aí José voltava a se reunir com seus irmãos ali e de repente José chamou ali um dos seus serviçais e fez um plano. Olha, eles vão voltar agora para Canaã, você pega o meu copo, essa minha taça e esconde ela no saco de alimentos do mais novo, tá? E você volta lá e diz para eles: olha, o que vocês fizeram? Onde vocês pegaram a taça do meu senhor? Que maldade, que traição, ele recebeu vocês tão bem. E aí os irmãos de José, já voltando para Canaã, eles param tudo e falam: não, o senhor pode abrir todas as bolsas aqui, os sacos. Quem tiver com esse copo aqui vai morrer. Ninguém aqui fez isso não. Você vê, né? Novamente, no desespero ali, a única opção de pensamento é achar um culpado, condenar um culpado para salvar a pele de todos os outros. Sendo que, na verdade, o plano de Deus era que houvesse a salvação de todos eles. Mas eles estavam vivendo um processo de confusão que eles mesmos provocaram sobre eles. Quando eles venderam José para o Egito, traíram seu irmão por inveja, enganaram seu pai, mentiram para o seu pai, dizendo que José havia sido devorado por uma fera, que José estava morto. Eles estavam, de certa forma, colhendo tudo que eles plantaram. Eles estavam experimentando sensações horríveis, sentimentos ruins, como se tudo estivesse desabando, tudo estivesse se acabando, exatamente como resultado das suas escolhas, baseadas em sua inveja, baseados em seu egoísmo, baseados em sua falta de amor pelo seu irmão, que quando inclusive estava sendo levado pelos midianitas, chorava clamando por socorro, pedindo: irmãos, irmãos, e o coração deles enrijecido não deu atenção para as súplicas de José. Aí você vai dizer assim: tá, mas José tinha que ir para o Egito? Tinha, mas quem disse que tinha que ser dessa forma? Quem disse que teria que ser dessa maneira? Mas Deus, que é soberano e é onipotente, é onisciente,
aproveitou toda aquela situação que eles prepararam de maldição contra José e transformou em bênção, porque Deus faz assim. É verdade que Deus sabe todas as coisas, Ele está fora da caixinha do tempo. O tempo é uma criatura e Deus está fora da criação. O mesmo Deus que nos viu nascer, já nos viu morrer, já viu as próximas gerações, sabe de tudo. Mas nem por saber de tudo, nem por ser soberano e altíssimo que Ele é, Ele interfere a todo momento. Ele deixa que o homem tome suas escolhas, assuma suas responsabilidades, colha dos frutos que planta e aprenda que só há um Deus, que só há um bom Pai, que só há um verdadeiro amigo, que é Deus, que é Cristo e que não há outro Salvador além dele. Então Deus ele entra na história do homem para dar uma chance para mudar a vida do homem. É assim que Deus age. Deus age pedagogicamente. A Bíblia está cheia de exemplos assim. E eles estavam vivendo um processo assim. Quando eles viram que a taça estava na bolsa de Benjamim, o coração deles, por certo, foi na boca. Porque eles sabiam que se eles voltam sem Benjamim, talvez Jacó, para eles, daria um infarto, morria na hora, aconteceria alguma desgraça. E o que aconteceu? O soldado ali de José disse, não, vocês todos podem ir, só ele que vai ficar. Só Benjamim que vai ficar. E aí Judá disse, não, todos nós vamos voltar lá e vamos conversar com o governador. Tem algum engano aqui, tem algum problema. E aí todos eles voltam para conversar com José. Mas é claro que a gente sabe que isso aqui tudo foi um pretexto armado por José para que Benjamim ficasse com ele no Egito. Embora José ele estivesse ali por um propósito e fosse o governador do Egito, Deus estava acima do controle da vida de José e de seus irmãos. Foi então que eles voltaram até José e Judá suplicou, meu senhor, por favor, não prenda Benjamim aqui. O nosso pai já é velho. Se ele souber que ele ficou aqui, eu prometi que ele não ficaria, que eu o traria de volta para ele em segurança. Se ele ficar, o nosso pai certamente não suportará, ele vai morrer. Foi nesse momento que José, não aguentando mais, mandou que todos os serviçais saíssem e ficasse só os seus irmãos com ele. Foi quando José, ele chora bem alto e se revela a seus irmãos. Sou eu, irmãos, José. Todos ficaram petrificados e atônitos. Ninguém falava nada. Ficaram todos calados, embasbacados, abismados. A voz de José, ela estava sumida aos ouvidos deles há 13 anos. Para eles, José estava morto mesmo. E José disse para eles, irmãos, não tenham medo. Vocês me fizeram muito mal. Mas hoje eu entendo o porquê de tudo que aconteceu, o porquê de tudo que eu tive que enfrentar. Deus me colocou para ser o salvador de pessoas, como hoje vocês podem ver. Voltem lá na terra de nosso pai, busquem ele, traga a ele todos que estão lá. Antes de irem, José beijou um por um dos seus irmãos. Foi uma choradeira, uma alegria misturada com choro, e todo mundo ali que estava ao redor, os egípcios, ouviram aquele choro de José. Irmãos que experimentaram várias sensações de inimizade, inveja, raiva, agora estavam todos novamente unidos, porém experimentando o maior de todos os sentimentos, o amor. A misericórdia de Deus estava sobre todos eles e a família estava unida mais uma vez. É isso que Deus faz. Deus, ele transforma as desgraças muitas vezes que acontecem na vida, ele consegue mudar tudo isso e fazer com que brote o amor no meio de uma terra seca. E agora era o início de uma grande vitória na família de Jacó. E eles disseram, pai, José está vivo, nós o encontramos, pai. E Jacó não pensou duas vezes. Pegou todo mundo, se ele está vivo eu vou ver meu filho. Pegou, teve ânimo e partiu com toda a sua comitiva, empregados, animais, tudo ele levou para o Egito. E quando chegaram, ao ver José ao longe, eles foram se aproximando e José o beijou, o abraçou e foi aquela choradeira. E Jacó lhe disse, agora eu posso morrer, porque eu vi o seu rosto. Só que ele não ia morrer, Jacó não ia morrer. Às vezes a gente acha que chegou o nosso fim. Às vezes a gente acha que a gente vai morrer agora, ou é daqui a pouco, ou está chegando. Não,
Jacó viveu ainda mais 17 anos no Egito, o velhinho Jacó. Deus ainda fez ele abençoar o faraó, abençoar os netos dele, Manassés e Efraim, filhos de José. Ele deu conselhos, abençoou seus 12 filhos, fez muita coisa ainda, porque o dono da vida é o Senhor. A gente só fecha os olhinhos quando o Pai Celestial mandar, porque Ele é o dono da vida e é o Senhor sobre a morte. Jacó não perdeu tempo, foi lá no palácio, abençoou o faraó, orou por ele e ali foi feito um laço de amizade. José e seus filhos também foram abençoados por Jacó. Jacó estendeu as mãos sobre a cabeça de Manassés e Efraim, colocou até a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. José não entendeu e não gostou. Falou: pai, não pai, a mão direita sobre o primogênito, Manassés. Mas Jacó disse: não, meu filho, não é dessa forma. Eu entendo o que você está dizendo, meu filho, mas eu sei o que eu estou fazendo. O maior servirá ao menor. Manassés servirá a Efraim. Interessante que até o próprio Jacó passou por essa experiência. Seu irmão Esaú, embora sendo o primogênito mais velho, se tornou servo do seu irmão menor, Jacó. Foi então que Jacó, num belo dia, chama todos os seus filhos e ele abençoa filho por filho, as bênçãos patriarcais. Jacó vai profetizar na vida dos seus filhos. Ele chama Rúben, que era o primogênito, elogia Rúben: você é o mais forte, você é o mais orgulhoso, mas você não será o mais excelente, você não será o mais nobre, porque você subiu na minha cama e se deitou com a minha concubina. Bênção da primogenitura para você? Não. Foi o que ele estava querendo dizer. Na linha sucessória vieram Simeão e Levi. Vocês estão lembrados do que Simeão e Levi fizeram? Lá atrás em Siquém, quando eles todos habitavam ainda em Canaã, eles entraram no palácio, mataram Siquém, mataram Hamor, o pai de Siquém, que era o rei ali de Sucote, para se vingar contra Siquém por ter tido relações sexuais com a sua irmã Tamar, filha de Leia. Jacó não se esqueceu desse mal que eles fizeram. Eles mataram todos os homens à espada, inclusive mataram animais por brincadeira. Eles foram repreendidos, o furor da ira de Jacó se acendeu sobre eles ali e eles não receberam também a bênção da primogenitura. Não ficou nem para Levi e nem para Simeão. Pois então, na sucessão, o quarto virou o primeiro. Judá era o quarto filho na sucessão. E é aqui que surge a primeira expressão a respeito de Judá, falando sobre o leão. Judá é como um leão. Você já viu aquela expressão? O leão da tribo de Judá? Jesus é o leão da tribo de Judá. Foi aqui que nasceu essa expressão. Jacó abençoando Judá, ele vai dizer que Judá é como um leãozinho, né? Quem vai mexer com ele? E Jacó profetiza que é da tribo de Judá que vai surgir aquele que é o prometido, o rei dos reis. O cetro não se afastará da casa de Judá. Uma profecia sobre aquele que seria o Salvador. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, ele é da descendência de Judá e é conhecido como o leão da tribo de Judá. Foi então que Jacó, ele fez o seu último pedido a José. Filho, eu estou quase morrendo. Eu vou te fazer um pedido. Eu não quero ser enterrado aqui no Egito. O Senhor prometeu que nos daria Canaã como nossa terra. Eu quero que você me leve de volta, leve o meu corpo de volta para lá quando eu morrer e me sepulte junto com o meu avô Abraão, minha avó Sara, meu pai Isaque, minha mãe Rebeca, minha esposa Leia, que já está lá, você me enterre lá também. E José falou: não, pai, perfeitamente, a gente vai fazer isso. E chega o dia da morte de Jacó. José, ele pede ao faraó para cumprir o desejo do pai dele. O faraó permite, manda inclusive carros, uma comitiva para ajudar no sepultamento. E eles levam Jacó, enterram Jacó, e foi um período de vários dias de muito choro, de muita tristeza, porque o terceiro grande patriarca, cujo nome passou a ser o nome da nação de Israel, ele havia chegado ao seu último dia de vida na terra. Após a morte de Jacó, os irmãos de José, eles ficaram com muito medo de que José
poderia se vingar agora que o pai estava morto. José poderia se vingar deles, mas José não fez isso. Eles foram até José e disseram: olha, José, nos perdoe o que a gente fez. E José disse: olha, vocês me fizeram muito mal, mas vocês estão perdoados. É como eu já disse, eu entendi o porquê eu vim parar aqui. Era propósito de Deus. No coração de José, ele sabia que aqueles sonhos que ele teve, que a lua e as estrelas, o sol se dobravam diante dele, que os feixes de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do feixe de trigo dele, na verdade, era tudo aquilo ali que estava acontecendo. E de maneira nenhuma José aplicaria ali uma vingança sobre seus irmãos. Pelo contrário, José preferiu se entregar ao propósito de Deus e viver o que Deus tinha para ele e para sua família. Ser o governador do Egito e, mais do que isso, ser o salvador de todo mundo daquela época, no sentido de ter alimentos para prover para quem lhe procurasse. Aqui a gente vê a importância e os efeitos do perdão, tanto para quem pede, tanto para quem oferece. O perdão ele cura, o perdão ele une, o perdão é um ato de livre acesso. E Deus se agrada muito quando nós perdoamos a quem nos ofende. Inclusive, foi a oração do Senhor Jesus: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Portanto, se a gente quer ser imitador de Cristo, mas não perdoa, ou perdoa e diz ele lá e eu cá, é sinal que não entendeu o que é perdão, e o pecado permanece. Por isso é muito importante a gente se apropriar dessa bênção, dessa doutrina de Deus, que é o perdão. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão fortalece os laços, afasta os demônios, e o Espírito Santo ele opera com muito poder sobre os perdoados e sobre o perdoador. Isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo, e estudando a palavra de Deus nós podemos compreender mais sobre o perdão. Esse mundo está cheio de ódio, e esse ódio tenta entrar nos nossos corações todos os dias, mas nós temos que nos apegar à palavra de Deus para viver o perdão de Deus um dia de cada vez. Isso é muito maravilhoso. Mas enfim, José também estava já perto de sua morte. E José faz um pedido aos seus irmãos que os seus ossos fossem levados para fora do Egito quando a promessa da volta para a terra prometida fosse se cumprir. E isso vai acontecer lá na frente, quando Moisés é levantado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Os ossos de José são levados para a terra prometida e o seu último desejo foi cumprido quase 430 anos depois que o povo de Israel desceu ao Egito. Assim a gente termina o livro de Gênesis e na próxima aula a gente vai começar a estudar, se Deus quiser, se Deus permitir, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Se prepara, porque Deus vai falar muito ao nosso coração. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!